aqui é o Mário Henrique, acadêmico de Engenharia Civil e Medicina. Estamos aqui com mais uma aula de resistência dos materiais. Essa matéria eu nem ia gravar ela, mas acabaram pedindo, né? Aí eu vou colocar aqui na lista para vocês também. Coeficiente de Poisson, certo? Seguinte, o exercício dela é bem tranquilo, na verdade. Isso é uma matéria que muitas vezes um professor nem passa, às vezes acaba até pulando, né? Então o que eu fiz? Eu coloquei um exercício aqui que ele engloba a parte de determinação da fórmula e também a explicação do que significa isso. Então é um exercício bem completo que eu vou estar aqui passando para vocês, certo? O que o exercício pede? Uma taxa de variação de volume. É basicamente isso. Então, a variação de volume dividido pelo volume inicial é o que ele quer saber, certo? Então, uma taxa de variação, se fosse uma porcentagem, pode ser, certo? Então, vamos lá. Eu tenho um cubinho aqui em x, y e z. Só que assim, eu não quero ter esse monte de variável, esse monte de letrinha. Então, eu quero deixar, vamos dizer que eu vou puxar esse cara nesse eixo, certo? No eixo que eu estou puxando, que eu vou chamar de eixo longitudinal, o que significa longitudinal? Ao longo, certo? Então, ao longo de onde eu estou puxando, longitudinal. Os outros, o que vai ser? Lateral, tá bom? Ao longo do eixo longitudinal, eu vou chamar de x, sempre. É bom padronizar, né? Então, vamos chamar sempre de x, aonde está puxando o cubinho. O que eu vou querer fazer? Eu vou querer trazer o y para o x e trazer o z para o x. Só que para isso eu preciso ter uma relação entre esse cara e esse, certo? Entre esses dois aqui. E aí, quem que dá essa relação entre y e x e z e x? O coeficiente de Poisson. Então, vamos olhar aqui a formulazinha. Por que serve o coeficiente? O coeficiente, ele fala para mim que a deformação de um eixo lateral dividido pela deformação do eixo longitudinal é igual ao coeficiente. Então quer dizer que eu achar a deformação em z e dividir pela deformação em x é o coeficiente? É. E a deformação em y em x é o coeficiente? É. E dá a mesma resposta? Sim, dá a mesma resposta. Tá bom? Só que nem sempre vai vir prontinho para você aqui, você divide e acha o coeficiente, certo? Justamente por isso que eu peguei esse exercício. Bom, vamos lá. Se eu quero saber ΔV pelo volume inicial, vamos pensar o que é ΔV, né? ΔV é volume final menos volume inicial. Coloquei aqui um cubinho de 1 por 1 por 1. Então, o volume dele, 1 vezes 1 vezes 1. Esse é o volume inicial. E aí, olha que eu traciono ele em x. Olha aqui, tracionei em x. Ele vai encurtar em y. Aqui, ó. Ele vai encurtar em y. E vai encurtar também em z. Então, vai ficar aumentado em x, encurtado em y e encurtado em z. O volume final, o que acontece? Eu vou colocar aqui 1 mais a deformação, 1 mais a deformação, 1 mais a deformação. Aí você me pergunta, mas não é um encurtamento em y e z? Por que eu coloquei mais? Porque é mais a deformação. No caso, a deformação é negativa porque é encurtamento. Então, quando eu colocar aqui, vai ficar negativo. Não vai interferir na fórmula, mas a gente tem que entender que eu quero saber o início mais deformações. Se são positivas ou negativas, é a conta que vai nos dizer. Vamos lá. O coeficiente, coeficiente de Poisson aqui, então, ele é o y, a deformação y, pelo x, ou a deformação em z pelo x, lateral pelo longitudinal. Se eu isolar o EY ou o Z, vai ficar assim, coeficiente vezes EX, coeficiente vezes EX. Isso é Y, isso é EZ. Certo? Tudo isso aqui que eu estou fazendo é uma pausa. Pausei o exercício aqui em cima. Isso aqui como se fosse uma observação, belezinha? Então, dando um play no exercício nosso, o que a gente vai ter, galerinha? Volume final, que nem eu falei para vocês, é 1 mais EX. Ótimo, legal. Lembra que eu falei? Não quero Y, não quero Z para não ficar muita letra. Quero trazer tudo para X. Quanto vale a deformação em Y? Menos o coeficiente vezes ele. Por que o menos? Porque eu sei que é encurtamento nos outros, certo? Então, menos. No lugar do EX, no lugar desse EY, eu vou deixar menos o coeficiente vezes EX, que foi o que eu achei aqui em cima. No lugar do EZ, eu vou colocar menos coeficiente vezes x. Ótimo, legal. Vamos lá, então. Se eu fizer essa distributiva, eu prometo para vocês que vai dar esse treco aqui, ó. Até aqui, ó.
Beleza? Não é ΔV? É. Então é final, que é tudo isso que saiu da distributiva daqui de cima, menos 1. Ótimo? Então, legal, vamos lá. Tudo isso daqui menos 1. Esse 1 vai zerar com aquele. Toda vez que eu tiver... A deformação é um valor grande ou pequeno. A gente viu lá nas aulas de deformação que era um valorzinho bem pequeno. Se eu elevar ao quadrado, igual aqui, vai aproximar de zero. Então, essa parte corta, essa corta, essa corta. O que vai sobrar? Os que não estão elevados ao quadrado, que é esse cara aqui e esse outro. O 1 e aquele 1 cortou, beleza? Então, o que sobrou? EX menos 2 coeficiente vezes EX, dividido por 1, que era o volume inicial. Se eu deixar o EX em evidência, fica assim, certo? Bom, deixa eu perguntar para vocês. Isso aqui não pode ser negativo ou positivo, não pode ser negativo por causa que quem vai dar o sinal de negativo ou positivo é o sentido da flecha, é tração ou compressão. Então, qual que é o valor máximo que pode ter aqui para não ser negativo essa conta? Meio, concorda comigo? Porque se eu colocar meio no coeficiente, meio vezes 2, 1. 1 menos 1, 0. Pode ser 0,55? Não, né? A questão começa a ser negativo. Legal. Entenderam, gente? Então, por isso que fala que o coeficiente vai de 0 a meio, por causa dessa determinação aqui. E aí, o que eu acabei de achar? Eu acabei de achar o ΔV sobre o volume inicial, que é como se fosse uma relaçãozinha entre variações e volume, comprimento, espaços iniciais, né? Variação do volume dividido pelo volume inicial. Essa formulazinha aqui, beleza? Que às vezes o professor até dá pronto para vocês e tal, mas na minha questão era justamente o que perguntava. Galerinha, é isso daí. Coeficiente de população bem tranquilinho, mas como mandaram comentários pedindo, acabei fazendo. Curtam, se inscrevam no canal, mandem comentários, porque isso ajuda muito, muito mesmo. Vocês não têm noção. Beleza, galerinha? Valeu, falou, até mais.